Você agora vai ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Boa noite, amado ouvinte, que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Está no ar mais um programa Mensagem da Cruz, um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. E esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor William Rafael. Hoje, dia 14 de outubro de 2023, Dia Nacional da Pecuária. Deus abençoe poderosamente a todos os pecuaristas e que assim sejam prósperos em nossa nação, trazendo mantimento ao nosso povo também. Eu quero convidar você a permanecer sintonizado conosco aqui no nosso programa Mensagem da Cruz. Nós ouviremos ainda boas músicas, a sabedoria da semana, a reflexão da palavra de Deus, tudo isso e muito mais aqui no PMC, Programa Mensagem da Cruz. Fique conosco, eu tenho certeza que Deus tem a palavra ao seu coração. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Alcançou em mim, resgatou do mundo. A fé em Deus me faz andar por cima das águas. A graça de Deus me alcançou em mim, resgatou do mundo. A fé em Deus me faz andar por cima das águas. Jesus por mim se entregou, foi por amor. Foi por amor, Jesus por mim se entregou. Foi por amor, foi por amor. A graça de Deus me alcançou e me resgatou do mundo. A fé em Deus me faz andar por cima das águas. A graça de Deus me alcançou e me resgatou do mundo. A fé em Deus me faz andar por cima das águas. Oh, oh. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Ele se entregou na cruz por amor. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Ele se entregou.
E vamos à sabedoria da semana. O texto de hoje se encontra lá em Provérbios 24, verso 3, que diz: com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Que Deus aplique esta palavra de sabedoria ao seu coração. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei. Glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei. Glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Você pode levantar suas mãos e agradecer a Deus por Jesus.
nesse instante eu quero convidar você a um momento de oração. Nós estaremos orando hoje por todos os professores. Amanhã, dia 15, é comemorado o Dia do Professor, a estes profissionais da educação que dedicam a sua vida ao ensino, que encaminham tantas crianças, jovens, adolescentes ao mercado de trabalho, a profissões que mantêm o nosso país. Eu quero nesse instante rogar ao Senhor por eles, visto que nós passamos momentos tão difíceis em nossa nação, tantos jovens nas drogas, tantas crianças que por vezes desde cedo começam a seguir caminhos tortuosos. Nós vamos orar nesse instante. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Pai bendito, nós te agradecemos por mais um dia, por este sábado, por mais esta programação e por cada um dos nossos ouvintes. Pai amado, nós também colocamos em tuas mãos a vida de cada um dos professores aqui da cidade de Bom Conselho e de todo o nosso país. Aqueles que têm dedicado a sua vida, aqueles que têm dedicado a Deus com tanto apreço, com tanto labor. Abençoa, Senhor, a cada um professor. Dá força, sabedoria, discernimento, que eles possam ensinar e, através do seu ensino, transformar crianças, adolescentes e jovens em homens e mulheres melhores, capacitados para um bom trabalho, para uma boa profissão em nossa sociedade. Abençoa, Deus, também a nossa cidade de Bom Conselho. Abençoa, Deus, poderosamente este lugar. Tem misericórdia daqueles que sofrem e necessitam de ajuda. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor,
programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. E vamos agora ao momento de reflexão. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, se possível, ou então ouvir atentamente o que diz a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós estamos em um mês chamado mês da Reforma Protestante. Outubro é um mês onde nós reafirmamos, lembramos e sempre trazemos inúmeras considerações a respeito do propósito da Reforma Protestante, por que ela se deu e qual a necessidade da igreja estar atenta ainda nos dias de hoje. No período da Idade Média, e especialmente no momento auge, quando Martinho Lutero afixa na porta da capela de Wittenberg as 95 teses que deram início a um grande movimento, a uma grande repercussão sobre o seu posicionamento. Nós encontrávamos ali, naquela época especialmente, muitas tradições, muitos costumes que foram sendo introduzidos à igreja. Um deles era o da venda das indulgências, aonde muitos monges, padres daquela época, vendiam indulgências, imagens e objetos, afirmando que através da compra destes objetos, dessas imagens, eles poderiam então assim comprar ou garantir uma vaga no céu, ou até mesmo atraírem bênçãos maiores para a sua vida e coisas mirabolantes desse tipo. O fato é que como se já não bastasse a quantidade de erros, de desvios que a igreja já vinha cometendo, agora a igreja começava a mostrar às pessoas através disso, ou a induzir as pessoas através disso, a uma ideia de que a salvação poderia ser comprada, poderia ser conquistada de alguma maneira. É aí então que a Reforma Protestante surge, reafirmando que a salvação, ela não é meritória, ela não é comprada ou conquistada. A salvação, ela é ganhada de graça, graciosamente por aquele que entregou a sua vida. Não há absolutamente ninguém que possa fazer alguma coisa que venha torná-lo digno e merecedor de ser salvo. Ora vista, Paulo mesmo vai dizer em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O morto não tem condições de levantar. O morto não tem condições de responder a qualquer chamado. É preciso primeiro que alguém o ressuscite. Ora, nós estamos falando de Cristo, que é poderoso para ressuscitar mortos, e Ele mesmo ressuscitou Lázaro após 4 dias. Então a salvação, de igual modo, é uma obra de graça, que é atuada primeiramente por intermédio do Espírito Santo na regeneração do indivíduo e que é diretamente o resultado da graça de Deus. No texto que nós acabamos de ler em 1 Coríntios, versículo 1, Paulo vai falar sobre a maneira pela qual ele se tornou apóstolo. Ele vai dizer, Paulo, chamado pela vontade de Deus. Ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Então, a vida cristã, ela é precedida por um chamado. E esse chamado de Deus, nós afirmamos, especialmente na Reforma Protestante, e essa máxima foi evidenciada, ele é irresistível.
Não há absolutamente ninguém que Deus chame, que Deus vocacione, que possa resistir ao seu chamado. O chamado de Deus é irresistível. Paulo vai dizer, Paulo, chamado por Deus, pela vontade de Deus, para ser apóstolo. A evidência da graça começa a ser demonstrada pelo fato de Deus nos chamar. O fato de Deus ter nos chamado, escolhido, é uma demonstração clara de sua graça, até porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e não havia absolutamente nada que nos tornasse dignos e merecedores de tamanha salvação. Mas o trecho prossegue e o verso 2 Paulo vai dizer, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esse chamado de Deus, ele também agora é extensivo para a santificação. A igreja de Corinto é chamada para ser santa. A cidade de Corinto, bem como a igreja de Corinto, ficou conhecida por causa da sua imoralidade e da sua perversão. Corinto era uma cidade riquíssima, era uma cidade portuária, comércio fervia naquela cidade. Havia uma movimentação intensa naquela cidade, muitos navios paravam ali porque era uma cidade portuária, o comércio ali fluía muito bem por causa disso, mas era também uma cidade onde havia muita devassidão, muita prostituição. Haviam coisas absurdas que aconteciam em Corinto. E na igreja de Corinto, muitos membros que vieram desse contexto ainda seguiam práticas libertinas, práticas pecaminosas. E Paulo exorta esses irmãos. Paulo repreende duramente ao longo de toda a sua carta. Mas agora, já na apresentação de sua carta, ele vai dizer que a igreja que está em Corinto foi chamada para ser santa. Foi chamada para ser pura, à semelhança do seu Senhor. Assim como aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. A imagem é a igreja que está em Corinto, ela é unificada a outras igrejas, porque a mesma graça que os salvou, também salvou os demais irmãos que estão em outros lugares invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aí quando chega no verso 3 e 4, Paulo vai dizer, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No verso 4, Paulo vai mencionar mais 2 vezes esse aspecto da graça. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Do verso 3 ao verso 4, Paulo utiliza 3 vezes a expressão graça. Não é por acaso, não é redundância, nem é falta de palavras na argumentação de Paulo, que era um dos mais hábeis na escrita daquela época. A maneira e a forma pela qual Paulo repete essa questão da graça para esta igreja é proposital. O que Paulo queria afirmar e agora reiterar para aqueles irmãos, já na introdução de sua carta, é que eles haviam sido salvos e chamados pela graça de Jesus. Por quê? Por merecimento, eles não seriam chamados. Aliás, quem poderia ser chamado por merecimento? É tão somente pela graça. A graça que foi concedida, o propósito da graça que nos chamou, conforme diz o verso 4, é pela qual nós nos tornamos igreja. Eu e você nos tornamos igreja do Senhor, nos tornamos crentes em Jesus, temos a certeza de vida eterna, tão somente por causa da graça. E aí, os 5 solas da Reforma Protestante, que mencionam o aspecto de que nós só podemos glorificar a Deus, de que nós só podemos servir a Cristo, mencionam também o aspecto de que é somente pela graça que nós somos salvos. É mediante a fé em Cristo Jesus que nós somos salvos. Não vem de mim, conforme diz Paulo em Romanos, é dom de Deus. Salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Somente a graça, ou sola gratia, conforme diz um dos solas da Reforma Protestante. Somente pela graça nós somos salvos. Deus aplique essa palavra ao seu coração. E que todas as vezes que você pensar
que você pode conquistar a salvação por através de alguma obra, por através de algum esforço, lembre-se, a salvação, ela é por graça, mediante a fé, por meio de Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, que você possa desfrutar da maravilhosa certeza da salvação. Pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus vem me suster. Só por Cristo posso me achegar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou. Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus por sua imensa graça me salvou. Só a fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão. Só ao Deus triuno a glória eu darei. Só a Deus todo louvor eu renderei. Porque sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. Sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. E nós queremos parabenizar os nossos aniversariantes da semana. Dia 16, nosso irmão Lucas Saraiva. Dia 17, nossa irmã Ellen Gomes e presbítero Marcone de Araújo. Dia 18, Alife Cordeiro. E dia 19, Anne Suzete. Feliz aniversário, que Deus poderosamente abençoe a cada um de vocês com bênçãos dos céus. Parabéns, parabéns. Parabéns pra você. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem da Cruz, mas eu quero convidar você a estar conosco. A nossa igreja fica aqui na Praça Dantas Barreto, sem número, Centro de Bom Conselho. Todo domingo pela manhã, às 9h30, a nossa escola bíblica dominical. À noite, às 18h30, o nosso culto de celebração. Quarta-feira, às 19h30, o nosso culto de oração e estudo bíblico.
Será uma alegria imensa recebê-lo aqui em nossa igreja, mas também você pode nos acompanhar em nossas redes sociais, @IP Bom Conselho. Siga-nos, inscreva-se em nosso canal, tanto no YouTube, o Facebook, no Instagram. Todas as informações, programações e mensagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo sábado, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Um forte abraço. Você acabou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho.